Ai, ai, cometi uma gafe. Tava no Instagram da empresa aqui. Começou a entrar um monte de gente estranha. Falei, quem são esses? Péricles. Até o Péricles tava na live. Aí, amado. Aí. Ô, Lua, viu? Daí vai Ai. entrando O mesmo. Diego estava no Instagram errado. Ué, tava trabalhando. Vou mostrar o anjo. Vou mostrar o Ah, anjo. não. E Olá, aí? bom dia. Bom dia. Eu tava no Instagram errado, Mara. Eu tava no da empresa, aí começou a entrar um monte de gente estranha. Eu falei, ué, o que tá acontecendo aqui? Quem é você, né? E eu aqui apavorado, falei, o que está acontecendo com o Diego? Tava no Instagram errado. Eu falei, ué, o Lu é sempre o primeiro a entrar, cadê a Mara? Não despertou, aí... E entrou um monte de gente estranha. Péricles, mas né, não sei quem. Eu falei, ué, não conheço esse povo. Ai, Ai, ó quem que vai participar da live. Um anjo. oh, que gente, hein? Vocês são meus anjos mesmo, não tem jeito. Agora nasceu a minha, mas já são. E as crianças estão dormindo? Vamos Então, dormir. vamos lá. Abre. Quer começar, mãe? Que a gente começa aqui. Começa você ou termina? Ai, vou começar aqui então. Então tá, beleza. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos abençoe no dia de hoje, que o Senhor coloque palavras na nossa boca para ministrar essa live, que venha direto do seu coração, Senhor, tudo que vamos falar aqui, que o Senhor seja conosco, que o Senhor nos dê sabedoria para proferir as palavras, que o Senhor nos dê discernimento para seguir a sua palavra, Senhor, e que o Espírito Santo de Deus nos ajude a seguir nesse caminho, Senhor. Pedimos que seja feita a sua vontade, que essa live chegue aos corações que precisam, Senhor, aos que não precisam também, que a sua palavra seja disseminada por toda essa terra, Senhor, para que se cumpra o seu propósito. Pedimos que o Senhor nos dê um dia abençoado, que a sua presença não nos falte, Senhor, que o Espírito Santo Consolador seja conosco durante todo o nosso dia, nos guiando, nos auxiliando, Senhor, para que possamos seguir em seu caminho sem desviar nenhum só minuto. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Você é a letra oficial? Vou ler, que me enxerga direito. Vou ler enquanto eu estou enxergando, né, mãe? Porque logo, logo chega também. Verdade? Vai usar óculos agora? Hã? Não, Vai usar? para perto não, graças a Deus. Mas para longe tá complicado. Claro. Faz parte. Jacó abençoou o faraó. José foi ver o faraó e lhe disse: meus pais e meus irmãos chegaram da terra de Canaã, trouxeram seus rebanhos, seu gado e todos os seus bens, e agora estão na região de Gósen. José levou consigo 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. Em que vocês trabalham? O faraó perguntou aos irmãos. Eles responderam: nós, seus servos, somos pastores como os nossos antepassados. Viemos morar no Egito por algum tempo, pois não há pastagem para nossos rebanhos em Canaã. A fome é terrível, e naquela região, por isso, pedimos sua permissão para morar na região de Gósen. Então o faraó disse a José: agora que seu pai e seus irmãos estão com vocês, escolha qualquer lugar em todo o Egito para morar. Dê-lhe a melhor terra do Egito, que vivam na região de Gósen. Se você descobrir entre eles homens capazes, coloque-os para cuidar dos meus rebanhos. Em seguida, José trouxe seu pai Jacó e apresentou ao faraó. E Jacó
abençoou o faraó. Quantos anos o senhor tem? Perguntou o faraó. Jacó respondeu, tenho andado por este mundo há 130 árduos anos. Comparada à vida de meus antepassados, minha vida foi curta. Então Jacó abençoou o faraó novamente e antes de deixar a corte. José deu ao seu pai e a seus irmãos a melhor terra do Egito, a região de Ramsés, e os acomodou ali conforme o faraó havia ordenado. José também providenciou mantimentos para seu pai e seus irmãos em quantidades proporcionais ao número de dependentes, incluindo as crianças pequenas. A administração de José durante a fome. A essa altura, a escassez era tanta que se esgotaram todos os mantimentos e havia gente passando fome em toda a terra do Egito e de Canaã. Com o tempo, vendendo cereais para o povo, José arrecadou todo o dinheiro do Egito e de Canaã e depositou no tesouro do faraó. Quando acabou o dinheiro do povo do Egito e de Canaã, todos os egípcios foram implorar a José: não temos mais dinheiro, mas por favor, dê-nos alimento ou morreremos de fome diante dos seus olhos. José respondeu: visto que seu dinheiro acabou, traga-me seus animais e eu lhe darei alimento em troca. Então eles entregaram seus animais a José em troca de alimento. José lhes forneceu mantimentos para mais um ano em troca de seus cavalos, rebanhos de ovelhas, bois e jumentos. Mas aquele ano chegou ao fim, e no ano seguinte o povo voltou a José dizendo: não podemos esconder a verdade. Nosso dinheiro acabou, nosso rebanho e gado lhe pertence. Não nos resta coisa alguma para oferecer, além do nosso corpo e nossas terras. Por aquele momento de fome, por que morreríamos de fome diante dos seus olhos? Compre nossas terras em troca de mantimentos. Oferecemos nossas propriedades e nós mesmos como servos do faraó. Dê-nos cereais para que vivamos e não morramos, e para que a terra não fique vazia e desolada. Assim, José comprou toda a terra do Egito para o faraó. Todos os egípcios venderam seus campos, pois a fome era terrível. E em pouco tempo, todas as terras passaram a ser propriedade do faraó. Quanto ao povo, José os tornou todos escravos, de uma extremidade do Egito à outra. As únicas terras que não comprou foram a dos sacerdotes. Eles recebiam do faraó uma porção regular de mantimentos. Por isso, não precisaram vender suas terras. Então José disse ao povo: hoje eu comprei de vocês e suas terras para o faraó. Em troca, fornecerei sementes para cultivar os campos. Quando vocês os ceifarem, 1/5 da colheita será do faraó. Fiquem com os outros 4/5 e usem como alimento para vocês, pois os membros de sua casa e para suas crianças. O Senhor salvou nossa vida, exclamaram. Permita-nos servir ao faraó. Então, José mandou publicar um decreto que vale até hoje na terra do Egito, segundo o qual 1/5 de todas as colheitas pertencem ao faraó. Apenas as terras dos sacerdotes não foram entregues ao faraó. Enquanto isso, o povo de Israel se estabeleceu na região de Gósen, no Egito. Ali, adquiriram propriedades e tiveram muitos filhos e sua população cresceu rapidamente. Depois de chegar ao Egito, Jacó viveu mais 17 anos. Portanto, viveu ao todo 147 anos. Quando se aproximava a hora de sua morte, Jacó chamou seu filho José e lhe disse: peço-me que me faça um favor. Coloque sua mão debaixo da minha coxa e jure que mostrará sua bondade e lealdade a mim, atendendo a este último desejo. Não me sepulte no Egito.
Quando eu morrer, leve meu corpo para fora do Egito e sepulte-me com os meus antepassados. José prometeu: farei como o Senhor me pede. Jure que o fará, insistiu José o juramento, e Jacó se curvou humildemente à cabeceira de sua cama. Bom, vai lá, dona Mara. Bom dia, Luiz. Bom dia, Carla. Bora. Bom dia, pessoal. Diego, foi você que falou uma vez que você não gosta nem de ensinar a pescar? Você vai fazer ele procurar vara, é isso? Sim, teve uma... Bom, são épocas, né? Teve uma época que eu dava a vara, e aí hoje em dia eu não dou nem mais a vara. Eu ensino como que faz a vara. Isso aí você vai Como é que faz? aprender a fazer a vara para você aprender a pescar. É um processo muito mais longo, né? Do que dar a vara. Exato, Porque quando exato. dá a vara, a pessoa simplesmente vai lá, pesca, e se não quer, vende a vara, não aproveita o que você quer, enfim. Então, quando eu li, você já vai entender por que eu te perguntei isso, porque eu não lembrava se era você realmente que tinha dito isso, daí eu ia falar uma besteira. Mas quando eu peguei esse capítulo, a Bianca falou, mãe, você vai ter que fazer, que ela tá rumo a Roma, né? E eu comecei a ler esse capítulo e falei, nossa, Bianca, esse capítulo eu já vi uma pregação sobre ele e ele me tocou muito. Então eu quero ver se eu consigo passar para vocês aquilo que mudou a minha vida, esse capítulo. Então é um capítulo muito especial para mim. E até o versículo 22, 23 por ali, a gente vê aqui exatamente isso que o Diego falou. José, ele não deu peixe para ninguém, ele não ensinou ninguém a pescar e ele não deu vara para ninguém. Ele fez com que o povo pagasse. Porque tudo aquilo que sai da gente, né? Tudo aquilo que sai de graça parece que não tem valor. Agora, quando você luta, quando você procura as coisas pra gente, aí as coisas começam a ter valor. Então ele não deu nada de graça para ninguém. Até se a gente olhar e começar a ler, falar, nossa, que maldade, né? Ele fez todo mundo escravo, ele tomou tudo de todos. Mas por quê? Porque o povo não tinha inteligência também, né? Era um povo que não queria saber de nada. Então, ele fez isso que o Diego falou. Mas depois, lá na frente, a gente vai ver que ele ensinou a fazer a vara, né? Ele ensinou o pessoal a fazer a vara. E aqui também, depois um pouquinho mais para frente, a gente vê alguns princípios que já começam a aparecer no Velho Testamento e que até hoje faz parte da nossa vida. O primeiro que eu posso ver é o amor ao próximo. Poxa, mas o cara tira tudo e você ainda fala de amor? Eu ainda falo de amor, sim. É o amor ao próximo. E o segundo princípio, que também é válido até agora, é o caso do arrendamento. Até hoje se arrenda a terra, né? Eu tenho uma terra, não sei o que fazer com ela, ou por algum motivo eu estou assim, desconectada, ela está lá infrutífera, aí então tem um pessoal interessado que não tem terra, eu pego e entrego a minha terra para ele cultiva, ele faz ela render, e aí ele me paga pelo empréstimo, o aluguel da terra, né? O arrendamento. E também tem aqui, eu creio que vocês até já possam ter visto a questão do arrendamento, vamos colocar como arrendamento, a questão de uma pessoa que está super atarefada, ela tem muitas coisas a fazer, então ela faz uma proposta para alguém para que a ajude. E aí ela faz uma proposta muito boa. Eu tenho uma professora que ela costumava dizer assim, que proposta só é boa para quem a faz. Quem recebe, se interessar, tem que pensar bem. Porque provavelmente para a pessoa que fez a proposta é melhor.
Mas existem propostas irrecusáveis. Existem propostas que você fala assim, nossa, mas será verdade isso, né? Será que é isso mesmo? Então, a pessoa te dá uma chance, né? Que nem José que deu várias chances. A pessoa te dá uma chance, você trabalha, porque nada é de graça. O Senhor fala que nós temos que viver do suor do nosso rosto. Então, a pessoa trabalha e ela te devolve uma parte daquilo que ela investiu em você. Então, se você investe em alguém, enquanto você está pensando que pode ser uma coisa para te descapitalizar, pelo contrário, é uma coisa que estava ali morta, que você não tinha como resolver, você coloca uma segunda pessoa, você ajuda a outra pessoa e, em contrapartida, os dois vão ter lucros no final de tudo. Então, essa questão do arrendamento, eu acho que é muito boa para ambas as partes. Eu ajudo você e você me ajuda, né? E fica bom para todo mundo. Agora, a parte crucial de tudo isso é a partir do versículo 23. Quando ele... Na partir do versículo 23, não. É quando José chama o pessoal e eles estão morrendo de fome, eles já não têm mais o que fazer. Eles já se venderam, na verdade, né? Eles venderam terra, venderam gado, venderam tudo, e eles estão com fome. Então eles chegam a José e José então fala para eles: eu te dou a semente, eu te dou a terra e você vai cultivar. Daquilo que você apurar, você vai me dar 1/5, que é do faraó. E parece-me que foi sempre assim lá no Egito, né? Você empresta a terra e paga 1/5. Esse princípio, para mim, foi quando eu entendi o dízimo. Aqui está o princípio do dízimo. E na live de quarta-feira, né, que é do Elias e da Ari, eles fizeram uma analogia de Cristo e de Jesus e de Deus em cima do faraó e de José, e aí então ficou mais claro ainda o dízimo. Eu sei que tem gente aqui na live e vou falar de mim, até muito pouco tempo tive muito problema com dízimo, e a gente tem umas ideias distorcidas de dízimo, e é aqui que eu quero me bater mais, para que isso daqui elucide, né, o ranço que o demônio colocou nas pessoas a respeito do dízimo, a mentira incutida a respeito do dízimo. Quando José entregou a terra para eles trabalharem e eles passaram a ter o 5º, tanto o faraó quanto para as pessoas, para os servos, eram bons. Agora, então, vamos fazer a analogia. Faraó como Deus e José como Cristo. De quem que era a terra? De Deus. De quem que eram os servos? De Deus. Tudo o que tinha era de Deus. Mas nós sabemos que Deus é amor, Deus é bondade, Deus é benignidade, Deus é toda aquela coisa que a gente conhece, Deus é fiel, Ele é justo. E aí José diz para eles: vocês vão para a terra, vocês vão fazer e vão me devolver um pouco para que eu sobreviva, para que eu consiga sobreviver. E aí todo mundo foi numa boa. É o princípio do arrendamento, que eu falei lá para trás, e agora o princípio do dízimo. Quem somos nós? Nós somos criaturas de Deus, feitas por Deus. Então, Deus é o meu dono. A minha casa não é minha. A minha casa é emprestada.
para eu morar. O carro, esse não é meu mesmo, é da Bianca. Mas o carro da Bianca também não é dela. Então Deus já emprestou para mim, até por tabela. Está emprestado para mim. Então todas as roupas que eu visto, tudo que eu visto, é emprestado. Agora, se Deus me deu capacidade, inteligência e uma habilidade para que eu pudesse desenvolver o meu trabalho, para que eu pudesse me sustentar, então o meu trabalho também é de Deus. E Paulo fala nas suas cartas que faça o seu trabalho como estivessem fazendo para Deus. Então quem é o teu patrão? É Deus. Então se o meu emprego é dele, se eu sou dele, se tudo que tenho é dele, por que não eu devolver um quinto, que na verdade o dízimo não é um quinto, né? Um quinto aqui dá 20%, Deus quer a metade disso daqui, Ele quer um décimo, então por que eu não devolver um décimo para que a igreja do Senhor, para que a obra do Senhor continue, como depois fala, se eu não me engano, acho que lá em Jeremias. Leve o seu dízimo na casa do Senhor, para que a sua boa obra aconteça. Então, quando eu ouvi isso, eu falei, quem sou eu? Né? Quem sou eu? E eu quero contar um testemunho aqui, que todos vocês, pelo menos todos que estão aqui, acho que todos sabem, e quem vai ouvir posteriormente também pode ser que não sabe essa história, mas eu sou uma funcionária pública, agora aposentada, mas sou uma funcionária pública, e sempre tive o nariz empinado numa questão. A minha mãe colocou essa questão dentro de mim, e eu sempre falei assim, sabe? Com orgulho mesmo, com empáfia mesmo. O meu emprego eu não perco, porque eu sou funcionária pública. Para eu perder o emprego, eu precisaria de matar alguém, que eu não sou louca para isso, ou roubar o Estado, que também não sou louca o suficiente. Então, se eu não vou roubar, se eu não vou matar, são duas coisas assim que eu tenho certeza que se eu fizer, eu sou exonerada. Eu nunca vou perder o emprego. E ainda por cima, a disciplina que eu escolhi é uma disciplina que nunca vai me faltar aula. Porque, vejam bem, matemática, na minha turma, entrou 50 pessoas para fazer o curso. Nós terminamos em 10. E nós entramos para a faculdade, para a história da faculdade, que foi a turma que mais formou matemáticos professores. Então, isso significa que são muito poucos professores jogados por ano de matemática na Terra, e aí eu não teria problema nenhum, porque além disso, é a matéria que mais tem aula dentro da escola. Então não teria problema nenhum, eu tenho 20 horas aulas, né, do meu padrão, e essas 20 horas extraordinárias nunca iria me faltar. Pelo contrário, sobrava aula de matemática. E eu tinha essa empáfia dentro de mim, sabe? E eu tinha um problema muito sério, porque por ser professora de matemática, tenho um pensamento lógico-dedutivo, tinha dívida, e eu achava que se eu desse o dízimo, era mais uma dívida na minha vida. Eu vou formar mais uma dívida, o dinheiro já não está dando, vai dar menos ainda. Então, o dia que eu tiver... Alguém já prestou desse jeito? O dia que eu tiver com as minhas contas bonitinhas, aí eu começo a pagar o dízimo. E eu pensava dessa forma. E as coisas nunca iam bem para mim. Nunca. Sempre tinha uma travinha, sempre tinha alguma coisa, eu estava sempre endividada. Acontece que quando você começa a entrar nas leis de Deus, e você começa a quebrar princípio, porque o dízimo é um princípio, quando você começa a quebrar princípio, você começa a ter o retorno daquilo, né? E uma coisa que Deus falou, vou te quebrar.
vai ser no teu orgulho. Você tem que se orgulhar de mim, não do teu emprego. Quem me deu o emprego, gente? Deus. E ele tirou. Ele tirou uma coisa que não podia ser tirada, não tinha lógica. Mas Deus não tem lógica mesmo. Ele é para louco, né? Então, o que acontece? Eu tive um problema de saúde, fiquei fora da sala de aula. No outro ano, eu entrei para pegar as minhas aulas. Quando eu coloquei meu nome no computador para escolher minhas turmas, foi-me negado acesso. Foi-me negado acesso porque no ano anterior eu tinha tido muita licença e ele achava que se eu não conseguia cuidar das minhas 20 horas, quanto mais das 40. E ele me cortou. E para vocês terem uma ideia do que aconteceu na minha vida, em janeiro eu recebi 7 mil reais, que era esse o meu pagamento, e eu não pagava o dízimo, porque eu não tinha dinheiro, e não tinha como, eu tinha dívida só, eu não tinha dinheiro. No mês, isso foi no mês de fevereiro, no mês de março eu recebi 1.600 reais. E recebi 1.600 reais por 3 meses seguidos. Aí o meu salário aumentou para 2.000. Quando isso aconteceu, eu desmontei. Porque o meu cartão de crédito era 3 mil reais por mês para eu pagar. Eu não tinha uma reservazinha sequer. E eu perdi o meu emprego. Aquele que eu sempre rotei a macarronada. Aí eu entendi. E lógico que Daniela, Luceninho, os meus filhos me ajudaram muito nessa época, porque eu pagava 600 reais do carro, da prestação do carro, eu ganhei 1.000. Como é que eu ia fazer? Né? E as outras coisas que eu tinha, mas aos poucos Deus foi provendo, Ele foi fazendo um milagre na minha vida, para eu entender o quanto que eu era soberba, para eu entender o quanto que eu estava com o nariz muito empinado, acreditando muito em mim e deixando Ele de lado. E eu aprendi, as duras penas eu aprendi. E disse, custe o que custar, eu vou dar o meu dízimo primeiro. Eu vou levar o meu dízimo à casa do Senhor. E comecei a fazer isso, gente, com 7 mil reais eu não dava dízimo. Agora com 2 eu dou. E vou dizer para vocês o seguinte, eu tenho dívida ainda daquele tempo. E eu consigo pagar. Sabe, eu consigo pagar a dívida. Estou com um projeto agora, a Daniela sabe isso. Estou com um projeto agora de começar a saldar essas minhas dívidas mais rápido possível. Matematicamente falando, é impossível disso acontecer. Então, eu quero mostrar nessa live para as pessoas que o dinheiro, quando eu levo o meu dízimo, eu não estou fazendo nada de excepcional. Eu estou devolvendo ao Senhor aquilo de que Ele tem direito. Porque o trabalho é dele, a terra é dele, a semente era dele. E o pior de tudo, as pessoas que estavam trabalhando lá eram servos dele. Da mesma forma que eu sou serva do Senhor. Então eu não tenho nada. Gente, quem foi aqui que nasceu com alguma coisa? A gente nasce peladinho, sem roupa, sem nada. E vamos para o caixão, pasme vocês ou não, que eu fiquei sabendo do negócio esses dias, que eu fiquei de boca aberta, só vai com a roupa de cima. É onde aparece aqui o peito da gente, vai com a roupa de baixo, a flor cobre. Vocês sabiam disso? Eu fiquei de boca aberta quando uma mulher falou para mim que ela levou a roupa para a mãe, para colocar na mãe dela, e o cara falou, não, só a blusinha. Na parte de baixo, a flor cobre tudo, não precisa. Pensa! Então, eu vou morrer da mesma forma como eu nasci, sem nada. Então, eu fico com um mimimi para entregar o meu dízimo. Mas eu sei também que isso é todo um trabalho em cima da cabeça da gente, dizendo,
o dízimo é do pastor, é pro pastor, olha, ele trocou carro, ele comprou casa, papapá. E aí você fica com aquilo, né? E aí quando a gente entende que o dinheiro não é do pastor, aliás, eu sou tesoureira da igreja. O dinheiro é comigo. Se eu começar a trocar de carro, começar a trocar de casa, pode pensar, porque o dinheiro da igreja não. Tem gente que fala assim, ó, Mara, já que você pega o dízimo, então eu vou entregar para você. Então, até isso o pessoal fala, né? E esse dinheiro, o pastor é que não chega perto dele. E é uma igreja pequena, né? Então, eu queria ser clara para dizer o quanto que é importante essa questão do dízimo na nossa vida, o quanto que Deus nos devolve, né? A gente devolve para Ele, mas Ele acaba retornando para nós em outras coisas, na nossa saúde, na nossa família, nas coisas que acontecem com a gente de bom ou até de ruim, porque tudo coopera para o bem daquele que ama a Cristo. Então, até o que é ruim para nós, como foi perder o meu emprego, me fez ver que eu tinha muito, mas eu não sabia viver. Hoje eu tenho pouco, mas hoje eu sei viver. E agora eu posso dizer que nem Paulo fez, que nem Paulo falou na carta. Eu sei viver no muito e eu sei viver no pouco. Então, eu acho que essa questão do dízimo, ela fica bem clara nesses versículos aqui que fala do 25 até o 26. Eu acho que fica bem claro para elucidar o princípio do dízimo. E por que o dízimo tem que ser devolvido ao Senhor. Uma outra coisa que me chamou a atenção para eu finalizar, que eu já não sei como é que está o horário, Diego. Já passou, mas vai lá. Isso aqui é bem rapidinho. Do versículo 29, aonde Jacó estava para falecer, e uma pergunta que você mandou eu fazer para o pastor, e apareceu aqui, e eu fui falar com o pastor. Embaixo da coxa. Abraão... Hã? Debaixo da coxa. Isso, Abraão estava para morrer, e ele pede para o filho colocar a mão debaixo da coxa e faz um pedido para o filho. Aí eu fui conversar com o pastor. O pastor falou, olha, Mara, na verdade, não é na coxa. É que teve que traduzir para coxa, para não ficar uma coisa muito, né? Mas era na virilha. Era mais para cima um pouquinho. Então, na verdade, tocava os órgãos sexuais. Mas aqui embaixo, né, perto da coxa, né, é na coxa, mas na virilha. E isso, aqui, nesse contexto, é um juramento. Era você dar a tua palavra, né? Então, ali fazia, assim, um princípio de honra. Isso significava um princípio de honra para se jurar alguma coisa. Porque uma coisa interessante que ele falou, o nome do Senhor não vem preso na testa, não vem preso numa bandeirinha, o nome do Senhor não vem preso, tatuado no braço, não está tatuado em lugar nenhum. O nome do Senhor vem nas coxas. Tem um versículo que fala, né? E nas coxas, né? Lá em Apocalipse, né? E nas coxas está escrito, Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, isso era típico deles. Eles faziam sempre isso quando tinha que honrar uma pessoa ou quando tinha que fazer um juramento. Então, achei assim, super legal. E o porquê disso é porque Deus vem marcado o nome dele nas coxas. Ok? Acho que era isso. Valeu. Para falar do capítulo Respondeu. 47. Quer falar? Amém? Quando começa a falar de dízimo, a Dani chega a apertar minha mão aqui e fala, ai, ai, ai. Lá vem. Não. Vamos lá. Mara, quando eu estava lendo hoje esse capítulo, eu tive a mesma sensação que você, né? Nossa, como o José foi duro, né? Cadê o assistencialismo disso? Cadê a dó? Não teve dó de ninguém.
E nem assistencialismo, pedir esmola, que esmola, pai, você tá me devendo. E aí depois ainda pede das terras. Ó, primeiro ele pediu os animais, que era o que dava o dinheiro para eles, né? E aí quando ele pede os animais, o que eu enxerguei nisso? A culpa. A culpa do quê? De não saber poupar. Se você não sabe poupar, você tem que entregar o que você tem. Você não tem mais provento. Você vai ter que entregar o que te dá o dinheiro, porque você não soube poupar. Então você vai perder agora para pagar porque você não soube fazer isso. Aí depois ele pede as terras. As terras para mim significou a vergonha. Quando você entrega a sua casa, que é vergonha maior do que você entregar a sua casa para sua família? Né? Você fala assim, ó, eu fiz tudo errado, agora estou entregando a minha casa, seja em qualquer coisa, em jogo, em dívida, em vender para você, enfim, qualquer coisa. Entregar a sua casa é sempre um sentimento de vergonha, né? Eu enxergo desse jeito. E aí depois vem a dor. A dor de que forma? Olha só, a terra que eu peguei de você, porque você não soube poupar, eu vou te emprestar e você vai e ainda vou ser generoso com você. Você vai ter 80% generoso com a sua terra. Hoje, eu fiquei pensando assim, como que funciona hoje, né? Quando você vai fazer uma sociedade, porque isso era uma sociedade, né? Hoje funciona de que forma uma sociedade? Normalmente é uma sociedade justa, não é 80%. Ainda José foi generoso de fato, porque hoje quando você chega assim, eu tenho dinheiro e você vai trabalhar, vamos fazer como? Meio a meio. Normalmente é isso que acontece, né? Não é assim, eu te dou o dinheiro e você fica com 80%. Não, ninguém faz isso. Eu te dou o dinheiro e fico com 50%. Então o José de fato foi generoso. E perder os animais e as terras é de fato um sentimento negativo para eles, mas que proveu do que eles não souberam fazer naquela época. Uns chamam de inteligência, outros chamam de sabedoria e por aí vai. Agora, culpa, vergonha e dor, se a gente parar para analisar desde Gênesis, que é onde a gente está, eu não consigo enxergar isso como sentimento de Deus. Nunca consegui enxergar. Aí eu fiquei, né, a gente fica pensando assim, quando aconteciam as guerras, né, mediante os seriados que eu vi, né, porque hoje não existe mais dessa forma, né? Seriado verde? Os DVDs da Dani lá, os seriados do DVD verde da Dani, que só tinha guerra. Como que funcionava? Você tinha lá milhares de pessoas de um lado, milhares de pessoas do outro lado, o rei atrás, normalmente o rei era o mais cagão, ficava bem atrás, né, para não matarem ele, e o outro rei ficava bem atrás. Poucos reis ficavam na frente, né, na linha de frente. Vamos lá, vamos embora, eu tô com vocês. Raríssimos os reis que faziam isso. A maioria ficava bem atrás. Aí se postavam lá as milhares de pessoas de um lado, milhares de pessoas do outro, saíam os dois reis para conversar e um representante da Igreja Católica na época, né? Porque eles acreditavam que a guerra tinha que ser ungida. E aí os dois reis conversavam. Diego, só um minutinho, só tinha trabalhado um segundinho. Glória a Deus, a Bianca chegou em Roma, chegou sã e salva, bonitinho. Glória a Deus, pode continuar. Ela tá aí na live, ela falou que chegou. Falou mesmo. Ela tá assistindo. E aí os dois reis conversavam e dialogavam. Se não tivesse acordo, o padre na época lá, porque era a Igreja Católica, ungia e o pau quebrava. E aí, quando terminava a guerra, normalmente um dos reis morriam, né? Porque matava lá, ou ele entregava a coroa, ou ele era morto mesmo, ou tirava a cabeça, enfim. Só que o que determinava, o que eu vi, né, nos DVDs da Dani, nos seriados e tal, o que determinava a maior vitória quando eles gritavam assim, não era quando eles estavam matando todo mundo, é quando ele pegava a coroa do outro rei e botava na cabeça, né? Aquilo marcava, assim, agora acabou, né? Tá consumado, nós vencemos, é ali que todo mundo gritava. Quando Jesus estava sendo crucificado, eles colocaram o que na cabeça dele? Uma coroa de espinhos, que representava a dor, mas colocaram a coroa, né? E a coroa representa isso, né? Representa, você... Olha, até nisso ele... até nisso se cumpriu, né? Você é o dono dessa terra, né? Dono de tudo. Enfim, aí vai e coloca uma coroa, mesmo que seja de espinhos, colocaram a coroa nele, né? Dizendo, você de fato é o rei dos reis. Mas colocaram a coroa. E aí você pega lá quando... mas o espinho representou naquela época a dor, né? Porque colocar uma coroa de espinho para sangrar naquilo era a dor. Aí você pega Adão lá quando ele comete o pecado junto com Eva, aí Deus chega e fala assim, Adão, cadê você?
E aí ele fala, ouvi seus passos e tive medo, né? A primeira vez que Deus escuta isso, ó, como é que você teve medo? Eu não plantei isso em você. Ah, nós estamos nus, estou com vergonha. Como assim vergonha? Eu não te dei esse sentimento. Então, o medo, a vergonha, a culpa, a dor, eu não enxergo isso como sentimentos de Deus desde Gênesis, né? E é nisso, se a gente parar para pensar, normalmente o diabo ataca dessa forma, né? Nos faz sentir culpa, nos faz sentir vergonha, nos faz sentir dor, para que a gente se afaste de Deus. Esse é o objetivo, né? Que a gente se afaste. Então, quando a gente sente culpa de estar na presença de Deus, quando a gente sente vergonha, quando a gente sente dor, aí a gente vai se afastando. E você tocou num ponto que eu ultimamente gosto de falar, que é o dízimo, né? E o dízimo normalmente ele faz isso, né? Quando a gente não dizima, a gente tem esses sentimentos, né? A gente começa com a culpa de não ter dizimado. Ou depois a gente tem a vergonha de não ter feito isso e por fim a dor. Poxa, né? Olha, é tudo que está me acontecendo e tal. Assim, se a gente parar para pensar, o estágio ele tem esses três, o dízimo ele tem esses três estágios, né? Agora, se a gente pegar na Bíblia, a Bíblia ela é separada no tempo em três estágios. O de Adão, o de Moisés e de Jesus. Né? O Adão, o primeiro homem, Moisés que trouxe a lei e Jesus que trouxe a graça e o princípio. Se eu sempre permitir, né, passar minha opinião aqui, até porque, né, eu não posso me isentar de falar disso. Quando Adão vem, primeiro Deus fala assim, ó, eu te dou tudo, você tem tudo, cuida do jardim do Éden, cuida do que eu tenho aqui, administra, coloca nome nos animais, no final da tarde entardecer aqui eu venho conversar com você todos os dias, e enfim, deu tudo pro homem, né? Se sente sozinho, eu te dou a mulher, você tem tudo, é dono de tudo. Aí Adão peca, ele fala assim, você quer fazer do seu jeito? Então vou te dar, a geração de vocês vai ser agora aqui a geração do se virem. Faz o que você quiser, não é isso que você quis? Então se vira. Então é mais ou menos isso, né? Então eu fui analisar quanto tempo que tem a Terra, o planeta Terra, para saber quanto tempo que Adão tinha, né, em relação a hoje. A Terra tem estimadamente 4,5 bilhões de anos. É um tempo demais. 4,5 bilhões é muito tempo. E de Adão até Moisés, a gente virou o tempo a era do se vira. Faz o seu jeito, faz o que você quiser. Né? E é mais ou menos isso. Quando a gente está começando a dizimar, esse primeiro passo, esse primeiro estágio que a gente tem. Né? Faz o que você quiser. Quer dizimar, dizima. Não quer dizimar, não dizima. Se vira, faz o seu jeito. O segundo estágio vem com Moisés. E o Moisés traz a lei. Né? Deus chama ele lá para o Monte Sinai, dá todas as leis, e ali o povo começa a ter a lei. Por que a lei existe? Porque o se vira não deu certo. Né? E Moisés esteve na Terra estimadamente há 1.300 anos antes de Cristo. Se Cristo esteve conosco há 2.020 anos atrás, mais 1.300 dá aí 3.300 anos. É pouco tempo se comparado a todo o período que a gente viveu de Adão até Moisés, né? Do se virem. Aí Deus fala assim, ó, não deu certo esse se virem, vamos para a lei. Porque do jeito que vocês estão fazendo, vocês só estão se matando. Né? Vocês estão acabando com tudo. E aí vem o se virem, mas um pouquinho antes, essa época do se virem, não existia, né, na época lá de... Você diz que enxergou o dízimo, mas não existia a lei, né, do dízimo na época de José. E aí quando ele institui lá os 20%, é o se virem, faz de qualquer jeito aí e vai ser aceito. Vocês vão concordar, assinou embaixo, colocar a mão na coxa, na virilha, tá aceito, né? Se vira, faz o jeito de vocês. Então essa época foi dos 20%. Aí quando Moisés vem com a lei, o dízimo vira uma lei, né? Então ela vira lá os 10% você tem que devolver, e aí se torna uma lei, aí se torna né? A lei, ela não é mais do se vira. Se não cumpriu, você vai ter uma punição. Isso é a lei, né? Então se você enfim, for dirigir sem a sua habilitação, a lei manda você dirigir com a habilitação. Você foi pego e não estava com a sua habilitação, você vai ser multado. Você não vai passar ileso nisso. Né? Qualquer coisa que você faça e que tenha a lei, você vai ter uma punição. Né? E aí é a segunda parte que eu vejo do dízimo que... Então, a primeira parte é a culpa, a segunda vem a vergonha, porque você não cumpre, aí você começa a ter vergonha de não ter feito isso.
E aí a gente passa esses 1.300 anos vivendo a lei. E aí vem Jesus. E aqui é que eu acho que entra o princípio. Porque Jesus vem, né, há 2020 anos atrás, e ele vem trazendo, ele não traz mais, ele termina com a lei trazendo a graça e a verdade, né, trazendo o princípio. E é tão difícil para a gente viver isso porque é um último estágio do dízimo, né? Então, para quem ainda tem culpa, é porque está se virando. Para quem tem vergonha, é porque está vivendo a lei, né? Não consegue cumprir a lei. Agora, o último estágio que vem Jesus, ele traz a graça, o princípio, a verdade. E aí é que entra todo o X da questão. É tão difícil entrar nesse último estágio e é por isso que a maioria das pessoas sofrem a dizimar. Porque elas não conseguem chegar nesse último estágio. E esse último estágio é o da graça. Ele, quando pega lá, aquele monte de pessoa que ele vê dizimando, ele fica lá de braços cruzados, vamos ver, vamos lá, dizima aí todo mundo, vai. Aí tá todo mundo lá, os fariseus, os religiosos, enfim, os cristãos, os crentes, tá todo mundo. E aí ele vê que, e aí ele fala que quem mais dizimou naquele dia foi uma mulher, uma senhora que deu as moedas. Ele está mostrando para nós que aí está a graça, aí está o princípio, né? Ele não falou quanto que ela dizimou, ele não falou que foi 20, 50 ou 5%. Ele falou que ela fez com o coração. E aí é que está a graça e a verdade e o princípio, né? Quando você faz isso com o coração, aí agora, que a gente que vive com Cristo em nós, aí é que está o dízimo no meu ponto de vista, tá? Quando a gente faz com o coração. Quando a gente vive a lei, você vai lá e começa... Esses dias mesmo, eu falei assim, o dízimo são 10%. Eu falei para a Dani, bom, vamos fazer lá, vamos juntar, faz tempo que a gente não faz as contas, vamos ver lá quanto que a gente, né, tá dizimando. Deu muito mais que os 10%, mas por que a gente não estava mais contando há tantos meses? Porque a gente vem fazendo com o coração, isso não importa mais para nós. Agora, se você faz com o coração e você vai fazer a conta e dá menos que 10%, você não está dizimando, você é mesquinha, né? Você está sendo mesquinha, né? Porque se você não devolve 10%, o José foi justo, foi mais do que justo, foi mais que isso. Ele foi generoso a dizer assim, eu te empresto a sua terra e te dou 80%, porque hoje você vai fazer uma sociedade meio a meio. E aqui Deus está falando assim, é tão pouco 10% de tudo que eu te dou, é tão pouco que se você não fizer isso, você não está fazendo nada, né? Dentro do princípio. E aí quando Jesus vem e fala assim, pô, é com o coração que você está fazendo isso. E é tão difícil as pessoas chegarem nesse nível, né, de dizimar nesse estágio. É tão difícil para nós, porque a gente fala assim, é com o coração, mas você vai dando. A Dani mesmo falou assim, quando eu dizimava, né, eu ficava vendo quantas bolsas e quantos sapatos estavam ali. Né? A gente faz isso no início, né? Não dá com o coração, e não dá com o coração, é a mesma coisa, você não dá nada. É isso que Jesus está falando. Todo mundo ia lá, quando ele vê todo mundo dando os 10%, tudo certinho, ele olha para aquilo e dá risada, porque não está fazendo com o coração, você não está vivendo a graça disso, ele não está pedindo para fazer mais isso. A lei acabou, a gente vive a era de Cristo, a gente vive a era da graça, do princípio, que isso está em você, se Cristo está na gente, isso se torna um princípio. Paulo fala, né, se você dá aos pobres, coisa que José não fez, ele não deu para pobre nenhum ali. Muito pelo contrário, ele cobrou dos pobres e se tornou mais miseráveis. Quem era pobre se tornou miserável, não tem mais nada. O pouco que tinha foi tirado. Mas Paulo vem e diz, né? Para quem dá, quem presta aos pobres quem dá aos pobres está emprestando a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Né? Quem não quer emprestar alguma coisa a Deus, o que a gente tem para emprestar a Deus? Nada. Aí vem Paulo e fala isso, né? Quem dá aos pobres está emprestando a Deus. Então, ou seja, se Cristo está na gente, a gente está vivendo a graça disso, né? A gente vê, poxa, Deus está me dando tanto, né? Que eu nem mereço, que agora eu estou vivendo essa graça de poder ver que Deus está abençoando outra pessoa, outra família, ou né, outros projetos através de mim. E aí isso é de uma bênção, né? De um viver espetacular. Para finalizar, sobre dízimo, tem o dízimo ao contrário, agora o dízimo do diabo eu vou falar. Olha só, a Dani, eu não vou denegrir. Pode falar, pode falar. 10 anos, né, juntos, casados e tal, e aí no primeiro ano, bom, eu tenho uma coisa que, assim, às vezes a gente fica assim, a pessoa é assim, vai morrer assim, não tem jeito, e a gente tem que se conformar e tal. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque Deus nos fez
estáticos, eles não ser móveis, né? Senão a gente não mudaria. Eu ia falar assim, você é um miserável, você vai ser miserável o resto da vida. E Deus não nos fez isso, né? E aí, a Dani... A live já tá chegando a quase 1 hora. Aí a Dani é... Bom, os da Alexandre têm esse problema de memória, né? Esquece muita coisa. E na época eu falei para ela assim, olha, o problema de memória, cientificamente falando, vem de pessoas desorganizadas. Porque o que acontece? Quando você é uma pessoa organizada, você raramente esquece as coisas. Estou falando de ciência, né? Não de prática. Cientificamente, o cérebro entende de que forma. Se você guarda as coisas no lugar certo, quando você vai procurar, você vai lá, o cérebro fala assim, tá lá, você vai lá e acha. Então, o problema de memória ele vem da desorganização pessoal. Se você larga em qualquer canto, o seu cérebro se acostuma com isso. E aí, eu quero... cadê meu brinco? Você vai ficar procurando. A mesma coisa que o cérebro faz. Você procura e não acha. Né? Não encontra. Porque o cérebro fica fazendo isso. Isso é uma característica das pessoas desorganizadas, a falta de memória. Cientificamente falando. Não estou falando de prática, não. Aí, recentemente, saiu uma pesquisa. E a Dani, bom, enfim... Não mudou, ele foi o primeiro ano. Veio o segundo ano, até que ela falou assim, não vou fazer e pronto, eu pago para fazer minha parte. Beleza, né? Então vamos pagar uma diarista, ela arruma as coisas e tá tudo certo, né? Vai consertar do mesmo jeito. Beleza. Só que vai continuar tendo lapso de memória, cientificamente falando. E aí, tá bom, mas consertou. Eu desisti, né? Falei assim, é assim, pronto, Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, aquela história toda. E aí eu me conformei com isso. Aí, recentemente, saiu uma pesquisa que falou o seguinte, olha só, uma pesquisa americana, fez um estudo com centenas de pessoas, de americanos, e comprovou cientificamente o seguinte, que quem é desorganizado, ele perde 10% de tudo que tem. Ele perde 10% de dinheiro, ele perde 10% de tempo, ele perde 10% das coisas que tem, 10% de tudo. Eles comprovaram cientificamente isso. De tudo. Do seu tempo, de dinheiro, de produtividade, de tudo. Aí quando eu li, escutei essa pesquisa, eu fiquei pensando assim, bom, se a gente está perdendo 10% do nosso dinheiro, se a gente está perdendo 10% do nosso tempo, se a gente está perdendo 10% de vida, 10% de produtividade, quem está ficando com isso? O diabo. Para mim, só tem essa leitura. Então, a gente está dizimando para quem, nesse sentido? Para o diabo. Então, eu chamo hoje de desorganização, de dizimar para o diabo. Quando eu falei isso para a Dani, isso foi tão chocante para ela, mas tão chocante, que eu nunca consegui fazer isso na vida em 10 anos. Quando eu falei essa pessoa, eu falei assim, você está sendo dizimista para o demônio, para o diabo. Isso foi tão chocante para ela que ela mudou assim, ó, se eu soubesse disso, eu teria uma outra vida há 9 anos. E aí, de repente, caiu a chave, né? Virou a chave e aí a nossa casa é outra hoje. Porque ela, de fato, ela falou assim, eu não vou ser mais dizimista por diabo. Ela deixa uma coisa, vai lá e guarda. As crianças passaram a guardar as coisas que a gente não fazia. Porque se os pais reproduzem isso, ninguém mais está nem aí, as crianças são um exemplo, né? E aí, as crianças passaram a serem organizados. E até a Valentina falou assim, pai, agora eu vou começar a lembrar das coisas. Ela lembrou do que eu tinha falado para a Dani, ela escutou, que a gente nem viu, né, que isso era um lapso de memória, era isso, de desorganização. Falar, agora eu vou começar a lembrar das coisas, pai. Olha que profundidade que tem um negócio desse. E aí a casa começou a ser outra. Até a Manu que limpa a casa aqui, a diarista fala assim, nossa, vocês estão mudados, né? O que aconteceu, né? Que eu chego aqui e tá organizado as coisas. Olha que loucura, né? Muda a história de todo mundo, não só dos filhos, mas de quem passa a olhar, da gente mesmo, né? Que a gente começa a procurar as coisas e acha. Então é isso, gente. Tem o dízimo de Deus e agora vocês conhecem o dízimo do diabo. Detalhe, Tava indo trabalhar, procurando a chave do carro e revirando minha bolsa, tirando tudo de dentro da bolsa. Aí o Diego só olhando. E o Diego, você viu minha chave? Você viu minha chave? Procurando. Aí ele veio com essa. Toma aí pra você trabalhar essa. A Dani tá achando tudo, você acredita um negócio desse, Mara? É bem por aí mesmo, né? Mara, o Instagram vai cortar a gente aqui, a gente tem mais uns 4 minutos. Você quer falar mais alguma coisa? Não, se tivesse que falar, tinha, né? Um monte, né? Mas eu só quero dizer o seguinte aqui, você falou uma coisa que me chamou a atenção, que quem dá aos pobres empresta a Deus, né?
Quando Paulo fala isso, ele está falando de um outro princípio que não é o dízimo, que são as ofertas, né? Então, quando você dá aos pobres, você está dando oferta. E aí, então, aí a gente tem que um mar de coisas para a gente falar, né? Que é dízimo, oferta e primícia, né? A primícia é para honrar o pastor, honrar o pastor, é do pastor, é o dinheiro do pastor a primícia. A oferta que você dá para quem você quiser, do jeito que você quiser, e o dízimo que é levado à casa do Senhor para continuar a obra do Senhor, que vai não só para manter, né, a casa do Senhor, como outras casas também. Enfim, mas isso é coisa para depois, para outras lives, para as outras coisas, porque o assunto é extenso. Vamos orar então em 2 minutinhos, né? Ser curta e grossa na oração agora. E pedir ao Senhor, Senhor, muito obrigado, meu Pai, por ter nos colocado aqui nesse momento. O Senhor que é maravilhoso, o Senhor que é bondoso, caridoso, misericordioso. Esse é o meu Deus que me cuida, que me ampara, que me ensina, que me traz a razão, que me faz enxergar além daquilo que os meus olhos veem. E eu sou muito agradecida por isso, eu sou muito agradecida pela família que eu tenho, eu sou muito agradecida por viver na época em que eu vivo, no lugar que eu vivo, com aquilo que eu vivo. E hoje, em especial, eu estou mais agradecida ainda por ele ter levado a Bianca para o outro lado do oceano, sem nenhum problema, e que a vida dela, eu tenho certeza, que esse ano vai ser mudada da água para o vinho. O milagre na vida dela vai ser muito grande, e eu dou glórias a Deus por isso. E dou glórias a Deus pela nossa família. Senhor, fique conosco. Fique conosco, nos orientando, nos direcionando e nos dando sabedoria para que a gente possa enxergar além do horizonte, para que a gente possa enxergar além daquilo que os nossos olhos alcançam. E é em nome de Jesus que eu te agradeço pelas vitórias da nossa vida e te agradeço pelas pessoas que estão ouvindo e as pessoas que irão ouvir essa live, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Muito bom. Ó, 1 minuto. Beijão. Beijo. Beijão nas crianças, beijão no coração. A Valentina falou que está com mais saudade da Manu do que da Arielle, do que de mim, da Dani, do que da Bianca. Porque a gente já teve aí a Manu e a Arielle faz tempo. Mas fala para ela que a Val tá com muita saudade, que a Val ama os dois de paixão. E vocês também, vocês é a minha vida. Meus filhos são a minha vida. Olha, um beijo. É a primeira vez que o Instagram tá mostrando aqui, falta 1 minuto e 40 e poucos restantes. Olha só, Mara, você falou assim, eu enxergo, quando eu vejo o Pedro na novela lá, eu vejo você e tal, a Valentina, eu também quando eu vejo a Valentina, eu vejo o Pedro. Então, só para finalizar aqui, mas é difícil das pessoas internalizarem Pedro. Um amigo meu escreveu ontem isso no Facebook. É difícil de aceitar Pedro, né? Falando a verdade. Vocês querem mesmo é um Judas que não fala nada e beija vocês, né? É mais ou menos isso. Exatamente. Exatamente. Valeu, quer passar mãozinha? Beijo. Valeu, tchau. Tchau.